Necromancia, adivinhação, feitiçaria e várias práticas ocultas foram fortemente condenadas na lei do Antigo Testamento. No entanto, os judeus que rezavam pelos mortos, eles não viam nenhuma contradição, porque não havia nenhuma. 2 Macabeus 12, 39 e 45 apresenta orações pelos mortos nos termos mais inquestionáveis. Claro, os protestantes irão responder que estes são livros apócrifos da Bíblia que eles rejeitam, o que é outra discussão, mas independentemente de serem escrituras ou não, a igreja primitiva pensava assim. A passagem continua a mostrar que isso é verdade. Era a prática dos judeus, e eles não viam conflito entre ela e as práticas proibidas. O cristianismo nasceu do judaísmo. Muitas coisas no judaísmo tardio, como escatologia, angelologia e noções da ressurreição do corpo, foram mantidas e desenvolvidas pela igreja primitiva. Orar pelos falecidos foi apenas um dos muitos exemplos disso. É quase como se o protestantismo adotasse estereótipos culturais tolos de como o paraíso deveria ser como o Valhalla nórdico, em vez de um lugar, ou estado, intensamente espiritual onde as almas anseiam e ardem com o desejo de que os seres vivam. Os humanos são salvos e não condenados. Os santos que já morreram sabem a magnitude do assunto. Eles estão em um lugar onde podem se dedicar a orar por nós, porque são aperfeiçoados no amor, e sabem muito bem o quanto está em jogo. Eles não precisam mais jogar todos os jogos que jogamos para ignorar a dimensão espiritual e esquecer o mundo vindouro. Razão pela qual podemos, e certamente devemos, pedir a sua intercessão, principalmente a da Santíssima Virgem Maria. Quanto a pedir a um anjo que ore por nós ou nos ajude, a Bíblia indica que os homens são, pelo menos em certo sentido, de ordem superior aos anjos. 1 Coríntios 6, 3, 1 Pedro 1, 12, um anjo da guarda é um servo do homem e não o contrário. Portanto, ele não precisa sentir que estamos fazendo algo inapropriado ao lidar com ele. Saul tentou entrar em contato com os mortos da maneira errada, por meio de uma médium. Mas o fato é que de alguma forma o falecido profeta Samuel estava ciente do que estava acontecendo. De fato ele apareceu a Saul e se comunicou com ele. Isso mostra que sua alma estava em estado de consciência e tinha a capacidade de ouvir e se comunicar com uma pessoa na terra. Se, ao contrário, Deus quisesse que não houvesse comunicação entre o céu e a terra, então este e outros incidentes semelhantes, como a transfiguração, Marcos 9, etc., não teriam ocorrido, pois seriam contra a vontade de Deus e, portanto, não seriam permitidos por ele. Este incidente, portanto, serve como prova de que santos mortos podem ouvir petições daqueles na terra, e que Deus permite comunicação bidirecional. Os protestantes geralmente negam ambos. Em Lucas 16, 2 homens mortos são descritos conversando entre si. Isso é diferente de um homem na terra conversando com uma pessoa morta, mas ainda é relevante para essa discussão na medida em que o homem rico estava orando ou pedindo a Abraão. Isso não deveria acontecer, de acordo com o modo de pensar protestante, já que a oração deve ir diretamente a Deus. Isso se aplica tanto aos homens mortos quanto aos que estão na terra. Por que eu estaria fazendo isso em vez de ir diretamente a Deus? Ele está fazendo um pedido específico a Abraão, não apenas pedindo a Deus que reze por ele, mais do que os católicos pedem à Santíssima Virgem Maria para atender seus pedidos. Abraão recusou 2 vezes seus pedidos, mostrando que os mortos podem desempenhar um papel, junto com Deus, até mesmo na recusa, ou, por implicação, também no cumprimento de pedidos de oração. Observe também que em Lucas 16, 27 e 31 o homem rico pede que Lázaro seja enviado a seus irmãos, para avisá-los de seu próprio destino terrível. Abraão recusa, mas não descarta a possibilidade de um morto voltar à terra. Assim, mais uma vez, o suposto muro entre o céu e a terra torna-se muito menos impenetrável do que seria na mentalidade protestante. Estas são as pressuposições por trás da crença católica na comunhão e intercessão dos santos. Muitos críticos protestantes de nosso ponto de vista parecem estar procurando a correspondência exata de cada aresta desses argumentos, que é frequentemente a maneira protestante de pensar, uma vez que muitas vezes exigem provas bíblicas explícitas, enquanto eu estou testando as diferentes partes de um todo. Com cada exemplo, fazendo um argumento cumulativo das práticas católicas. Acho que vemos o suficiente da comunhão dos santos nas Escrituras para estabelecer o princípio.
Você não precisa ter muito material na Bíblia sobre algo para que seja acreditado e seguido. Por exemplo, o nascimento virginal é baseado em pouquíssimas passagens, apenas 2 ou 3, eu estimaria, mas é fortemente acreditado por todos os cristãos. O pecado original, mencionado muito raramente nas Escrituras, é aceito por quase todos os cristãos, com raras exceções. Por outro lado, as doutrinas sobre os anjos e a vida após a morte estavam em um estágio inicial de desenvolvimento na época em que o Novo Testamento foi compilado. Muitas delas foram altamente desenvolvidas no período intertestamentário e, por essa razão, vemos muito mais dessas doutrinas nos deuterocanônicos que derivam principalmente desse período. Esta é a razão pela qual os saduceus rejeitaram a ressurreição dos mortos e os conceitos da angelologia e escatologia judaicas. Isso porque eles aceitavam apenas as leis escritas da Torá, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e essas questões dificilmente são discutidas neles. Eles eram algo como a única escritura das pessoas de seu tempo. Os fariseus, por outro lado, aceitaram todas essas doutrinas, e é por isso que Jesus operou dentro dessa tradição, e porque Paulo se autodenomina fariseu 3 vezes, mesmo depois de sua conversão. Eles aceitaram a Torá oral, bem como a escrita, e essas tradições posteriores. Por essas razões, não há muito no Novo Testamento sobre essas práticas. Isso não representa um problema, porque mesmo as doutrinas mais importantes e centrais, como a Santíssima Trindade ou as 2 naturezas de Cristo, foram desenvolvidas muito além de várias centenas de anos após a Bíblia. Em outras palavras, se mesmo doutrinas como a Trindade, a Cristologia e o pecado original passaram por um intenso desenvolvimento no período pós-bíblico, então não é mais difícil de acreditar do que as doutrinas católicas da comunhão dos santos e da intercessão e invocação de os santos também o fazem. Se um santo é verdadeiramente considerado um substituto de Deus e um fim em si mesmo, então isso é idolatria. Se pensasse, por exemplo, que Maria pudesse atender aos pedidos e a si mesma, sem a graça de Deus, como se fosse autossuficiente, com efeito, como Deus, seria claramente mariólatria e uma espécie de idolatria, já que seria uma substituição do próprio Deus. Do ponto de vista católico, os santos refletem a glória de Deus. Eles são os intermediários, os barcos. Maria aponta para o seu Filho, que é Deus, para os discípulos do Senhor. Ela não se eleva. Os protestantes frequentemente pedem aos católicos que forneçam um único exemplo de invocação de uma pessoa morta de qualquer maneira, forma ou figura semelhante à oração da Bíblia, especialmente o Novo Testamento. Felizmente obrigados a responder, apresentamos a seguinte documentação. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Ela era rica em boas obras e nas esmolas que fazia. Naqueles dias, ele adoeceu e morreu. Eles a lavaram e a colocaram no cenáculo. Lida está perto de Jope, e os discípulos, sabendo que Pedro estava lá, enviaram 2 homens com este pedido: não demorem em vir até nós. Pedro imediatamente partiu com eles. Assim que chegou, fizeram-no subir ao cenáculo e todas as viúvas lhe apareceram chorando e mostrando as túnicas e mantos que Dorcas fez enquanto ele estava com elas. Pedro fez todos irem embora, ajoelhou-se e rezou, então ele se virou para o cadáver e disse: Tabita, levante-se. Abriu os olhos e ao ver Pedro levantou-se. Pedro deu-lhe a mão e levantou-a. Chamou os santos e as viúvas e a apresentou viva. Atos 9,36-41. Tabita era uma discípula que morreu em Jope. São Pedro rezou para ela quando lhe disse: Tabita, levante-se. Ela estava morta e ele estava falando com ela. Caso encerrado. Não há parede impenetrável entre o céu e a terra. Isso não é apenas orar, isto é, falar aos mortos, mas também pelos mortos, pois a passagem diz que Pedro orou antes de se dirigir a Tabita na primeira pessoa. Nosso Senhor Jesus faz o mesmo com relação a Lázaro. Ele ora por Lázaro, um homem morto. Veja João 11, 41-42, e então se dirige diretamente a um homem morto, na verdade, orando, para ele: Lázaro, saia. João 11,43. O profeta Elias também orou e conseguiu ressuscitar um morto, 1 Reis 17,17-24. Portanto, temos 3 casos, um de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele forneceu um exemplo a ser imitado, e Pedro claramente seguiu o exemplo, pois Jesus havia dito que seus seguidores ressuscitariam os mortos. Mateus 10,8. Uma vez que tanto Jesus quanto Pedro e Elias na antiga aliança oraram, a pessoa morta quando se dirigiram a eles enquanto ainda estavam mortos, por dedução direta ou implicação, a prova bíblica explícita, todos os cristãos poderiam potencialmente orar, ou em qualquer caso, comunique-se com uma pessoa morta. Pedro e Jesus certamente chamaram os mortos, de uma forma muito real, no sentido próprio, e eles ressuscitaram. Segue-se, portanto, que o uso de médiuns ou o engajamento em outras práticas abomináveis de ocultismo não são a soma total de todas as comunicações possíveis com os mortos. Visto que a prática é errada, não se segue que toda comunicação, de natureza diferente, com os mortos seja errada. A oração é a comunicação entre dois seres. Se alguém disser que você não pode falar com uma pessoa morta, ou que a pessoa morta não poderia ouvi-lo de qualquer maneira, mesmo que você ouvisse, então esta passagem, Atos 9, 36-41, refuta ambas as objeções por um lado, uma vez, e ambas são as premissas da invocação dos santos. Pedro falou com uma morta, Tabita, e ela o ouviu porque obedeceu à sua ordem, e voltou à vida. Jesus faz o mesmo com Lázaro. O fato de Jesus ter dito a seus discípulos que eles poderiam ressuscitar os mortos abre a possibilidade de muitos casos semelhantes. Finalmente, os protestantes argumentam que não veem nada explícito ou direto no Novo Testamento sobre pedir aos santos que orem por nós. Mas isso também é verdade para a oração ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, e intercede por nós, Romanos 8, 26-27, então alguém, obviamente, pode orar a Deus. Se a prova bíblica direta é necessária para a invocação dos santos para pedir-lhes que orem por nós, então, por analogia, também é necessária para a oração ao Espírito Santo. Mas também falta. Portanto, levando este raciocínio protestante à sua conclusão lógica, orar ao Espírito Santo também deveria ser proibido. Logo, não se pode proibir a intercessão dos santos, sem proibir também a oração ao Espírito Santo. Visto que isso, prova demais, e é o que se chama reductio ad absurdum na lógica clássica, o protestante deve então abandonar sua exigência excessiva de prova bíblica expressa necessária para a ideia de pedir aos santos que orem por nós. Na verdade, ambos os casos são perfeitamente aceitáveis, e ambos são baseados em uma grande quantidade de informações bíblicas indiretas ou dedutivas. Raciocínios diferentes são convincentes para as pessoas. Ocorre-me que todos os argumentos apresentados neste vídeo, tomados em conjunto, fornecem evidências muito fortes de que a comunhão dos santos não apenas não é contra a Escritura, mas é positivamente sustentada pela Escritura em todos os seus detalhes, a partir da evidência cumulativa. Claro, não vai convencer a todos, devido à natureza dedutiva de algumas das provas, mas é um bom argumento, no entanto, quando todos os seus diferentes aspectos são considerados juntos.